que discutir o apocalipse com comandantes militares se o resultado da urna estava sacramentado? Isso é discutir dentro das quatro linhas? Convocar o ministro Benedito e perguntar para ele o que é missão dada e missão cumprida. Ou então o que é esse gesto para outro O ministro. Hugo Mota não levou e agora o Davi Alcolumbre está, inclusive, negociando uma proposta alternativa. Havia esse compromisso, eles roeram a corda da negociação que fizeram com ele. Existe alguma hipótese, o senhor considera, nas análises que faz, alguma hipótese de o senhor, antes de abrir mão e falar para o Tarcísio, olha, o senhor pedir a ele, seja... E agora, por exemplo, coisa importantíssima agora aqui. Foi encaminhado um advogado, né? Conversou agora há pouco, um assessor meu conversou com o doutor Vilardi, a questão do inquérito 1361, da primeira semana de novembro de 18. Mas que inquérito é esse? Eu não posso ficar fugindo. E a experiência, eu tenho certeza, se hoje voltasse, militar só no GSI, nem na defesa botaria. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Houve uma eleição, a eleição foram apurado o resultado, venceu o seu adversário. Havia outra hipótese constitucional, senão a de preparar a transição e dar posse ao eleito? Por que discutir dispositivos como estado de sítio, estado de defesa, diante desse quadro? Por que discutir o apocalipse com comandantes militares se o resultado da urna estava sacramentado? Isso é discutir dentro das quatro linhas? Por que comandante militar? É meu ciclo de amizade. Sim, mas por que discutir estado de sítio nesse ambiente? Porque o TSE nos impediu de novo recurso. Sim, mas e foi uma essa decisão do reuniões TSE, rápidas. Essa decisão do TSE, o PL entrou com recurso, pedia a anulação de determinadas urnas do segundo turno, só da eleição presidencial, não de governadores, e o ministro Alexandre de Moraes indeferiu. Mas foi referendado depois pelo plenário do TSE. Isso é jogado dentro das quatro linhas. Os senhores recorreram, o TSE negou o recurso. Por que discutir estado de sítio e estado de defesa? Mas não tem dúvida que o Alexandre de Moraes exercia uma ascendência enorme dentro do TSE. Ele poderia indeferir sem problema de entrar com outro tipo de recurso. Qual o problema? A eleição do Aécio Neves de 2014, ele questionou também. Ele pediu uma auditoria externa. Sim, mas depois de decidido... Tudo bem, mas por que a multa? Não se discute mais eleições? Por que isso? Que uma coisa, se eu tivesse os poderes que o Alexandre de Moraes tinha, eu podia, no inquérito meu, convocar o ministro Benedito e perguntar para ele o que é missão dada e missão cumprida. Ou então o que é esse gesto para outro ministro? Ninguém. Agora, o senhor não considera, presidente, que é uma anomalia um presidente que foi derrotado na urna, recorreu ao TSE, o TSE disse, olha, esse recurso é incabível, indeferido, e aí vai discutir estado de sítio, estado de defesa. Isso não é uma situação anômala? Incabível, tudo bem. A multa é que ninguém engoliu. Você já viu algum advogado ser multado porque peticionou alguém? Mas aí podia recorrer da multa, né? Nós ouvimos mas se eu aqui... recorrer da multa, ia passar por 200 milhões. Nós ouvimos aqui, entrevistamos eu e a Carla, por acaso, o presidente do vosso partido, o Valdemar Costa Neto. Ele disse que foi um erro aquele recurso. Então, a opinião deles são opiniões, né, Josias? Você tem a tua opinião, tem a minha, a Carla tem a dela. São opiniões. Agora, por que o ministro relator ou a PF não me convocou para falar sobre o Felipe Martins? E eu, como testemunha, tenho que falar a verdade. Ele não esteve no meu avião. E por que não me chamaram? Porque sabia que eu ia falar isso aí. Agora, o objetivo, no meu entender, é uma opinião, é que Felipe Martins foi preso e achava, dado a aparência dele, em poucas semanas faria uma delação. E acabou não fazendo. O que eu vi na imprensa, vi a advogada dele, não vou delatar porque não tenho nada a delatar. E hoje em dia está um problema sério nos Estados Unidos, está sendo levado para frente. Lá as coisas funcionam. Eles querem saber, parece que já sabe quem é lá do serviço migratório que abonou a entrada dele lá, com nome, com passaporte que tinha sido extraviado muito tempo atrás. E agora, no meu entender, a investigação aprofundando nos Estados Unidos, essa pessoa, que seria um brasileiro naturalizado americano, vai dizer quem fez esse pedido para ele. E daí você começa a fazer certos relacionamentos com o americano, é muito preocupado. A questão de entrada de possíveis terroristas nos Estados Unidos. Olha aquela turma da Colômbia, tem um nome esquisito ali, tá? E eles querem saber se essa prática do Felipe Martins já foi usada em outros momentos e com quem. Isso vai avante. Quem teria, entrou aqui no teria, né? No Brasil, pedindo para esse brasileiro naturalizado americano inserir o nome do Felipe Martins ali. Queriam, no meu entender, desculpa aqui a opinião, repito, tá? Uma delação premiada do Felipe Martins que não foi conseguida porque ele mesmo falou via advogado que não tinha o que delatar. Quando houve a campanha para a presidência da Câmara e do Senado, os dois estiveram negociando com a liderança do PL, e ficou entendido naquela ocasião, inclusive foi noticiado, amplamente noticiado, que os senhores apoiariam o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, no pressuposto de que ambos dariam curso, que levariam à pauta de votação o projeto da anistia. Né? Nenhum dos dois levou.
o Hugo Mota não levou, e agora o Davi Alcolumbre está, inclusive, negociando uma proposta alternativa. Só o senhor sabe o que negociou com os dois personagens, né? Mas havia o compromisso, o Flávio Bolsonaro, semana passada, disse que não foi isso que o Davi Alcolumbre combinou conosco. Havia esse compromisso? Eles roeram a corda da negociação que fizeram consigo? Olha, o compromisso que eu tive dos dois foi, em a maioria dos líderes concordarem com tal proposta, ela vai a plenário. Não foi especificamente este assunto. Isso que foi tratado. Por exemplo, a polêmica muito grande de apoiar os dois nomes. Até eleitor meu ficou chateado, né? Tinha que apoiar um terceiro. Senado, se eu apoio um terceiro, como nós apoiamos o Rogério Marinho em 23 e você perde, você vira zumbi dentro do Senado. Então lá apoiamos um nome que iria chegar e eu digo o seguinte, vamos jogar o OR. Vamos dar um passo de cada vez. Passamos a ter 2 comissões dentro do Senado. Então nós crescemos, passamos a ter a vice-presidência dentro do Senado. Nós crescemos. Que se não tivesse conosco essas comissões e a vice, estaria com outro partido, ou de centro, ou de esquerda. Então esses foram os entendimentos, não tinha o compromisso da anistia? O entendimento foi ter entendo da maioria. O que foi acertado com ambos foi exatamente, em a maioria das lideranças topando, a gente bota em pauta. Outra, eu não sei como negociar. Fiquei 28 anos lá dentro. Sei das pressões que todos sofrem, de outros interesses que entram naquele caldeirão lá dentro. Então nós fizemos isso aí, tanto é que meu partido tem crescido. O meu partido não tem nada do governo, podia ter, de forma nenhuma. E é um partido que hoje em dia tem respeito perante a opinião pública. Eu tenho falado, inclusive, né? Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O Tarcísio está aprendendo isso aí. É um tremendo futuro político. Presidente, o senhor diz que ele não tem experiência política, essa altura já tem um pouco, né? Já tem bastante, tem bastante. Está elogiando muito o senhor, né? Ele está bem experiente. Agora, o que eu queria lhe perguntar objetivamente é, ele diz publicamente, ele tem boa chance de reeleição em São Paulo, então ele diz, eu serei candidato à reeleição em São Paulo. Agora, se o senhor for condenado e o Lula continuar com popularidade no vermelho, vai passar um cavalo encilhado na frente do Palácio dos Bandeirantes. A dúvida é, o prazo de desincompatibilização dos governadores é abril do ano que vem. Existe alguma hipótese, o senhor considera nas análises que faz, alguma hipótese de o senhor, antes de abril, abrir mão e falar para o Tarcísio, olha, o senhor pedir a ele, seja o candidato? Antes de abril, faltam quantos meses? Mas existe essa hipótese? 10, 11 meses. O senhor mesmo disse agora há pouco, o senhor disse, se eu for condenado, muda o quadro, muda o cenário, né? Vamos esperar a condenação? Mas supondo que a condenação... Eu acredito em milagre, acredito em Deus e acredito que algo possa mudar. Essa hipótese, se existir, é até bom que não seja revelada. A Michelle não pediu para entrar em pesquisas, botaram o nome dela. E ela tem aparecido na frente do Lula. Dentro da margem de erro, mas tem aparecido. Quem é a Michelle? É uma pessoa como primeira-dama, no meu entender, né? Porque a minha esposa foi exemplar. Então, pode ser candidata? Não sei. Outra, o Eduardo está nos Estados Unidos. Tá? Aparece em pesquisa por aí também. Perdendo para o Lula, mas aparece. Tem muito tempo até lá. Eu não posso bater um martelo agora. Certas coisas, se você externar, deixou de ser... Eu vou deixar de ser uma pessoa procurada. Já está definido. E agora, por exemplo, coisa importantíssima agora aqui. Foi encaminhado um advogado, né? Conversou agora há pouco, um assessor meu conversou com o doutor Vilardi, a questão do inquérito 1361, da primeira semana de novembro de 18. Mas que inquérito é esse? Para apurar fraude na minha eleição. Eu ganhei, pode a PF apurar fraude. O outro lado ganha, se eu questione algumas coisas, eu sou mudado. Olha a diferença de tratamento. Agora, o que o Vilardi disse para um assessor meu aqui agora, ele vai confirmar, é que mesmo entregando para a gente o inquérito 1361, tem um tema de confidencialidade. Eu tenho falado que tem 3 páginas desse inquérito 1361 que desmorona muita coisa sobre o TSE. Agora, é justo eu ter acesso ao 1361 e não poder mostrar essas 3 páginas? O que eles estão escondendo? Havia a previsão para iniciar na segunda-feira, na semana que vem, dos depoimentos, né, do inquérito que tramita no Supremo contra o senhor. O senhor vislumbra a hipótese de lá adiante arguir a suspeição desse processo todo e reivindicar a eventual anulação? Acha que, porque nós estamos falando da Lava Jato, estava em primeiro grau, né, em primeira instância, acha que o Supremo desfaria a si mesmo para anular uma eventual condenação sua? Olha, tem um perfil do Supremo. Nós, cada um conhece um pouco de cada ministro. Eu costumo até fazer uma ironia, né? Você briga com a tua esposa em casa, vai recorrer para a sogra. Não tem com o que recorrer mais ali. Se for condenado, acabou. Ponto final, game over. Vamos ver como é que vai ser a reação se vai ter a reação da população. Fora do Brasil, isso está tomando corpo. A questão do lawfare. E isso tudo desgasta o Supremo. Ninguém quer. Eu não fico feliz em desgastar o Supremo. Se fazem pesquisa por ele sobre a popularidade do Supremo. Está abaixo do Legislativo, quem diria? Agora, eu não entendo por que essa perseguição brutal em cima de mim. Não é apenas da baleia. Eu sofri 5 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco.
Eu fui acusado de comprar 101 imóveis para parente meu no Vado Ribeira, Caixa 2. Não tem nada a ver com o Supremo, né? Não tem. Baleia, Marielle, essas coisas não tem a ver com o Supremo. Passa por gente no Supremo. Passa por gente lá, passa. Tudo passa por lá. Mas que gente? Ministro, passa por lá. Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão da regulação das redes. E o presidente Lula disse ali para o Xi Jinping que gostaria de alguém da plataforma para ajudar, né, nessa questão da regulação. Como é que o senhor vê essa questão e esse posicionamento do presidente Lula agora lá na China? Também na China teve um falatório, né, sobre o filme Ainda Estou Aqui. Até faço um paralelo, porque Eldorado Paulista é a terra onde a família Paiva tinha uma fazenda muito grande lá, Fazenda Caretá, por onde passou lá a marca também. Agora, o Lula queria alguém de confiança de Jinping para vir falar em liberdade de expressão no Brasil. Até o Papa acabou de falar que o bem mais sagrado que nós temos é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa. Ora, e quando se fala do filme lá, em torno de 40 milhões de pessoas morreram por pressão ou por influência do regime, de fome ou paredão. Qual exemplo de democracia a China pode dar para nós? Agora, o que está em jogo, Josias, acredite se quiser, tá? Eu atrapalhei a China no Brasil. Não comprar soja, por exemplo, ou comprar carne, não. Eu atrapalhei porque passou no Senado Federal um projeto de lei permitindo a venda de terras para estrangeiros. Cada município poderia vender, não o município prefeito. O equivalente a 20% da terra podia ser vendido para estrangeiro. Passou no Senado. Na Câmara, sem falar com ninguém, apenas com o presidente da Câmara na época, conseguimos segurar esse projeto. Se esse projeto passar, a China, que compra no Brasil, vai acabar comprando o Brasil. Como é que fica uma fazenda de chinês aqui e de um brasileiro aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto? O do chinês vai ter uma produtividade muito melhor, que afinal de contas, o chinês aqui dentro não tem carga horária. Alguns falam, o MP do Trabalho vai fiscalizar. Não vai fiscalizar. Ou se for, vai ter uma conversa num canto qualquer, com parte desses fiscais. Nós não podemos entregar ao Brasil. Por exemplo, uma coisa pesada. No final do ano passado, G20 no Brasil, o Lula assinou 37 acordos com a China. Entre eles, o de minerais estratégicos, como, por exemplo, urânio. Uma mina de terra rara do Brasil está nas mãos da China. O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês. Nós não queremos a China aqui dentro. E a questão das redes sociais da Não, mas não tem que regulamentar a rede social. E de regulamentar a rede social vai ser vocês aqui da UOL. Vocês não vão ter. Eu acredito que você combate isso tudo com mais liberdade. No meu governo, você não viu, apesar dos embates que a gente tinha com a mídia tradicional até, nenhuma medida minha para regular vocês, para criminalizar, para nada. Mas o senhor acha que tem que ser uma terra sem lei, por exemplo? O senhor pode cometer... já existe pode cometer crime, as pessoas podem fazer fake news, deepfake, usar uma imagem do senhor, fazendo uma mentira, espalhando e não pode... Tem o Marco Civil da internet, tem aí, e tem a legislação, né? Calúnia, difamação. Existe isso aí. Você não precisa cercear, porque afinal de contas, quem vai cercear vai ser um ser humano, ligado ao governo. E daí o pior vai acontecer. Vai ser a censura bruta. O senhor realmente acha que o Trump pode interferir na atividade do Supremo? O Trump vai extinguir a primeira turma? O Trump vai transformar o Xandão em ex-Xandão? Qual é o tipo de influência que o senhor acha que o Trump pode ter no Brasil em relação ao seu caso? Tem que perguntar para o Brito Barroso qual foi a interferência do governo Biden nas eleições aqui. Ele tem que responder primeiro. Eu tive um bom relacionamento com o Trump nos 2 anos que fomos juntos com o presidente. Ele tem uma preocupação muito grande com a Venezuela. Conversamos muita coisa reservadamente sobre isso. Vai morrer comigo. Tá? Ele não quer que o Brasil continue afundando nessa ideologia. Até o próprio Papa, que é americano por coincidência, falou que a liberdade de expressão é sagrada. Então, e os Estados Unidos é o maior país na economia, bélico nuclear, é uma grande potência. E muita gente está se amoldando com os Estados Unidos, independente de qualquer providência por parte dos Estados Unidos. Agora, ele convidou 4 ou 5 chefes de Estado para tomar posse e eu que não sou nada, sou eles. Me convidou. Fiquei chateado, minha esposa foi lá. Qual o efeito efetivo que o senhor acha que ele pode ter? Até agora, ele só olhou para o Brasil para impor uma taxa lá, né, de 10%. Aliás, foi a menor taxa, estava entre as menores taxas. Né? Não parece ainda, pelo menos até agora, não teve... pode ser que em algum momento ele se manifeste em relação ao seu caso. Né? Mas qual a influência que efetivamente o senhor acha que ele pode ter no Supremo, por exemplo? Olha só, ninguém nega, você não pode negar que ele gosta de mim. Quem sou eu? O PIB do Brasil é 14 vezes menor do que o americano. Foi feita uma certa amizade, até porque eu sei o meu lugar. Uhum. Eu sou o presidente, ele é também. Há uma diferença entre nós. Conversamos muitas coisas estratégicas sobre o Brasil. E ele até falou, como disse no seu programa, né? Que pela primeira vez tivemos um presidente no Brasil que tinha afinidade com os Estados Unidos, diferentemente da esquerda que está aí. E outros presidentes também, que se afastaram ou ficam acusando os Estados Unidos, né, como imperialista, entre outras coisas. Então, o tamanho do Brasil, a sua economia, interessa estar alinhado com os Estados Unidos. E hoje em dia ele vê também com preocupação a questão da China, cada vez mais forte. Você vê, o Lula foi lá fora, dá vergonha de ver o comportamento dele. Dá vergonha de ver a Janja pedindo demonstrando a questão no TikTok que tem que haver uma certa censura aqui.
que atrapalha a educação das crianças, entre outras coisas. Dá vergonha de ver isso aí. Eu não quero isso no meu Brasil. Apesar de não gostar do Lula, eu não quero ver isso no meu Brasil. É só vexame em cima de vexame. E a imprensa, em grande parte, dizer que eu era um anão diplomático. Esse relacionamento que eu tive com Benjamin Netanyahu, com a Europa, com os Estados Unidos, com o mundo árabe, que a Tereza Cristina abriu o comércio do agro com todo mundo, lá, Japão, Coreia do Sul, isso é muito bem. Isso ajudou na nossa economia. Agora, ele não vai, no meu entender, quem sou eu para dar palpite na vida do Trump, tá? Ele não vai interferir nem falar que a primeira turma tem que mudar. Isso eu sei que foi uma brincadeira também da sua parte aí. Agora, a própria postura dele, até do Papa agora, vai fazer certas pessoas mudar um pouco o comportamento aqui. Que democracia, nós três aqui, é um respeitar o outro. Você não viu desrespeito da minha parte. Eu falo mesmo quando um palavrão. Sim, mas nunca roubei ninguém. Nunca armei nada para se dar bem. Não justifica achar que eu estava preparando um golpe de Estado. Não tem cabimento isso aí. Até que eu tenho demonstrado a questão de não é golpe de Estado você discutir possibilidades em cima de dispositivos constitucionais. E o que o outro lado quer, violar o FER, é me tirar da cédula o ano que vem. Eu, na cédula, tenho muita chance de ganhar a eleição.